Mãe de Deus e nossa Mãe, a nossa vida nesse dia. Nós consagramos a Ti, Virgem Maria, o Brasil, as nossas famílias, os profissionais de saúde, os enfermos. Consagramos a Ti, Maria, a nossa atenção. Nos ensina a ouvir e a obedecer como a Senhora o fez. E de maneira muito especial como sacerdote, Mãe, eu consagro a Ti todas as mulheres que estão aqui nessa bancada, que nos acompanham. Interceda por essas mulheres, Mãe, leva-as aos pés do Teu Filho Jesus para que elas sejam curadas, renovadas, ressuscitadas na fé, no amor e na esperança, Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 até o 12, passagem das bodas de Caná. No terceiro dia, presta atenção em cada detalhe. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, por que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, quase 100 litros de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. E eles as encheram até a borda. Então disse: agora tirai, levai ao encarregado da festa. Eles levaram. O encarregado da festa provou a água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais. Jesus o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vou parar aqui pelo 11 mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, eu acredito que você já tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido alguma pregação, ou talvez já ouviu na missa, no culto, essa citação fantástica que o evangelista João coloca ali no capítulo 2 do seu evangelho como o primeiro dos grandes sinais. No evangelho de João existem sete grandes sinais. 7 é o número da perfeição, o número da plenitude, né, na Bíblia, e esses 7 grandes sinais foram colocados ali, existem no Evangelho de João, para comprovar, para ratificar, para confirmar a divindade de Jesus. Que Jesus é Deus, não é? Esse é o primeiro sinal, semeion do grego, né? A gente estuda muito quando a gente estuda o Evangelho de João, os 7 semeion. E veja bem, esse texto é riquíssimo, sobretudo para você, querida mulher, mas também para nós homens, porque os detalhes desse texto, eles são muito importantes. Começa-se já, primeiro versículo, dizendo que no terceiro dia, Jesus foi para uma festa de casamento. Essa palavra na Bíblia, sobretudo para um judeu, ela tinha um sentido muito grande, porque, segundo o profeta Oséias, o terceiro dia era o dia da manifestação do braço poderoso de Deus. Era o dia da vitória de Deus. Tanto que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? Portanto, no domingo. Então, no terceiro dia, Jesus foi para essa festa de casamento. E olha, gente, a cultura era muito diferente. Talvez você já tenha até ouvido falar sobre isso, mas o padre precisa explicar algumas coisas que com certeza vão nos ajudar a adentrar no contexto e no que representou essa ação de Jesus. Veja bem, eles chegaram numa festa de casamento. Uma festa de casamento para o judeu era uma das festas mais importantes que existia. Era uma celebração de muita alegria.
celebrava-se 7 dias e 7 noites, celebrava-se na cultura de Jesus como que a fusão das duas famílias que se tornam uma só, uma nova família que nasce, né? E justamente pessoas vinham de longe, vinham a pé para participar. Naquela época não tinha carro, né? Não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinham conduções boas, nem todo mundo tinha condição, né, de ter uma montaria, de ter um cavalo, de ter um camelo. Então, ficar sem vinho numa festa era algo muito ruim. E ontem eu fiz uma pesquisa com alguns historiadores, né, da época de Jesus, historiadores daquilo que a gente chama de cristianismo primitivo. E esses 3 historiadores trouxeram contribuições, eles estudaram por anos a época de Jesus, na língua original da época, né? E eles chegaram à seguinte conclusão. Eu vou ler os 3 aqui, olha só. O Tenney, que é um americano, chegou à seguinte conclusão. Deixar de atender adequadamente os hóspedes de um casamento envolveria uma desgraça social. Nas comunidades unidas ali na época de Jesus, esse erro nunca seria esquecido e perseguiria o casal para o resto da vida. Ai. Porque era muito forte. Imagina a Paula e o Felipe chegando lá e falando, olha o casal que acabou vindo no casamento deles. Imagina, 7 dias e 7 noites de festa. As pessoas se programavam por anos, porque naquela época se sabia, já tinha aquela promessa de casamento, né? 2 anos antes sabia, por exemplo, a Paula vai casar, a Gabi vai casar, então todo mundo se programava, né? Então você imagina, o Tenney diz isso. O segundo historiador, que é o Boyce, que é americano, também diz o seguinte: além disso, os rabinos da época consideravam o vinho um símbolo de alegria. Na Bíblia, o vinho é o símbolo da alegria. Portanto, ficar sem vinho seria o equivalente a admitir que nem os convidados e nem os noivos estavam felizes. Olha só. E a terceira contribuição, o terceiro estudioso, que é o Morris, ele diz o seguinte: no Oriente Médio, no Antigo Oriente, havia um forte elemento sobre os casamentos e que era possível entrar com uma ação legal, por exemplo, quando o homem que forneceu deu um presente de casamento que não era adequado. Você podia processar, né? Era chamado de responsabilidade pecuniária, né? Uma multa. E que aquele noivo, se ele deixasse faltar o vinho no casamento dele, ele podia sofrer uma multa. Pesado, ele tinha que pagar. Você está entendendo o problema no qual esse casal estava? Mas aí entra o papel da mulher, né? Que eu sou apaixonado por Nossa Senhora e por perceber essa virtude agindo nas mulheres, né? Na minha mãe, nas minhas irmãs, nas mulheres com as quais eu convivo. Talvez se fosse eu lá, se fosse um homem, nem perceberia. Mas o que Maria tinha a ver, né? Ela chegou num lugar, a sensibilidade feminina em ação, né? Olha que lindo, que dom que Deus deu. Ela percebeu, eles não têm mais vinho. E como uma judia, dentro dessa cultura, ela percebeu o que isso implicaria, né? A humilhação, a multa, a desgraça, desculpa o termo, pública para aquela família. Então, ela chegou em Jesus e disse: Senhor, meu filho, eles não têm mais vinho. Meus filhos, eles não têm mais a alegria. Meus filhos, eles estão na vergonha. E Jesus deu uma resposta para ela que eu fui estudar ontem também e perceber, né, no original o que isso queria dizer. Jesus, em primeiro lugar, a chamou de mulher, não é? Mas esses estudiosos, um outro chamado Barclay, que é estudioso dessa época, ele disse o seguinte, que mulher é difícil até traduzir. O artigo estava em inglês, ele queria dizer que significaria lady, senhora, né? Era como se ele tivesse, é difícil traduzir, mas o termo mais apropriado, chamar uma mulher de mulher naquela época, é o mesmo de chamar assim, senhora, não é? A senhora gostaria, né? É um termo respeitoso, não é verdade? Formal. Senhora, senhorita, formal, né? Então, quando Jesus fala mulher, ele não está desprezando, não está sendo rude com Maria. Isso que é o problema, às vezes, de quem quer interpretar a Bíblia de maneira literal. Gente, que a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura, né? De um outro tempo. Então, ajuda demais. O padre gosta desse recurso, de estudar um pouquinho lá o contexto, as palavras, como foram ditas, porque ajuda a gente a entender, né? É um recurso para a gente mergulhar, se aprofundar na Sagrada Escritura. Então, Jesus não foi rude, só que ele disse aqui na tradução da CNBB, a CNBB usou uma palavra bem interessante para traduzir, né? Olha o que Jesus disse: mulher, por que me dizes isso? Não é? Só que o original não era esse. O original do grego, foi assim que a CNBB escolheu traduzir, óbvio, não tem problema, também tem sentido. Mas o original do grego era ti, remoi, kai, soi, ginai, que queria dizer o seguinte: mulher, o que há entre mim e ti? O original. Era uma maneira do judeu dizer: mãe, agora não. Mãe, para, menos. Mas olha, que fantástico, você que é mulher, a força da mulher está na oração. Porque olha só a sensibilidade dessa mulher, da mãe de Deus ali.
Ele disse, minha hora ainda não chegou. E no Evangelho de João existe a teologia da hora, né? Jesus fala muito da minha hora, que é a hora da glorificação. Minha hora ainda não chegou. Mas é interessante que a mulher, ela tem uma conexão tão direta com Deus, parece que vocês nasceram já com a alma ligada ao eterno, né, a Deus. Só olhar nas missas, mais de 80% das missas, dos cultos, é composto pelo público feminino, né? Eu lancei um livro para as mulheres. Nossa, vai ver o tanto que saiu das mulheres e o tanto que saiu dos homens. Esses dias um homem me disse, padre, o livro dos homens, o homem não gosta de ler. Falei, olha, eu gosto, né? Nem todos. Ele falou, você é uma exceção. Mas as mulheres são interessadas pelas coisas da alma, do espírito, elas têm uma conexão com Deus, parece que nascem, né? Eu recebi a fé pela minha mãe, por coordenadoras do grupo, claro, homens fantásticos, santos, sacerdotes, mas é diferente, vocês nasceram com o dom de intercessão, vocês nasceram com a conexão com Deus, vocês são mais conectadas às realidades da alma, do coração, vocês têm uma elasticidade relacional, por isso vocês conseguem perceber a fé como um relacionamento, a espiritualidade como um relacionamento. Então Maria ouviu isso de Jesus, mas gente, que mãe não conhece o seu filho? Que mãe? Não é assim, mãe, que às vezes você pede alguma coisa para o seu menino, para o seu guri. Ah, mãe, não vou fazer. Mas você sabe que na tal hora, menos hora, mais hora, ele vai fazer. É o jeitinho dele falar, né? Esses dias um padre falou para mim, né, brincando, um padre lá de casa, padre, eu preguei esses dias na televisão, né, fiz a missa, perguntei para minha mãe se ela entendeu. Ela falou tudo. Eu falei, meu amigo, eu falei para ele, a tua mãe entende você até quieto. Se não falar nada, ela vai falar, você está doente, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe conhece ali a sua obra, né? Sua cria, como a gente costuma dizer, né? No literal, brincando. Então, ela conhecia Jesus. Tanto que ela conhecia, que Jesus falou para ela, a minha hora ainda não chegou. O que ela respondeu para ele? Nada. Ela nem falou mais com ele. Ela já falou para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, meu filho, você falou isso aí, mas eu sei que você tem um coração bom. Eu sei que você está vendo o problema dessas pessoas. Eu sei que você é compassivo, não é? Olha que linda a sensibilidade da mulher. Chega num lugar que não era o dela, não era o casamento dela, não era a família dela. Pelo menos não consta na Bíblia. Mas ela chega, percebe a necessidade e pede, né? Intercede. É o dom da mulher, sabe? Não que você não tenha necessidades, mas é lindo isso que Deus te deu. Não nega essa sensibilidade não, que isso é dom, não é fraqueza. É lindo, sabe? E o interessante é que a mulher tem essa sabedoria, né? Quando ela exercita, óbvio, ela sabe o caminho para acessar o coração do filho, do esposo, da pessoa. Ela nem respondeu. Ontem que eu estava estudando, eu achei engraçado. Eu imagino assim que ela deixou Jesus falando, né? E falou, faz o que ele pedia ali. Faz o que ele... Que bonito. Ela obedece a Deus, mas ela também conduz os outros a obedecer, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela nem falou mais com ele. Por quê? Porque Maria conhecia o seu filho. Ela sabia que o seu filho, como um bom judeu, como um bom filho, iria cumprir o mandamento de honrar pai e mãe ali. Maria sabia que o seu menino, que era compassivo com o sofrimento dos outros, não ia deixar aquilo passar, sabe? Não ia deixar aquilo passar. E eu acho fantástico, porque a Bíblia é provocante nesse sentido, meninas. Gabi, Paula, você filha que me acompanha, porque existem passagens concretas, eu coloquei algumas no meu livro A Cura da Alma Feminina, que mostram que uma mulher, a partir da sua intercessão, mudou a cabeça de Deus, eu vou usar esse termo, né, entre aspas, mudou o jeito de pensar de Deus, mudou a hora de Deus. Que petulância dessa mulherada, né? Olha Maria, Deus está dizendo, Jesus não era Deus, sim ou não? Sim. Deus está dizendo para ela, ainda não é a hora. Ela, tá bom, fazia o que ele vos disser. E ele atendeu, parece que Deus, bonito isso, que Deus se deixa tocar, se deixa mudar, se permite mudar de ideia pela intercessão de uma mulher fiel, uma mulher confiante. Maria fez isso aqui. E aquela mulher cananeia? Meu Deus, eu sou apaixonado pelo exemplo, aquela passagem de Mateus capítulo 15, acho que 21 a 28, não precisa abrir, o padre só está citando. Gente, Jesus olhou para ela e disse, não vou dar os pães dos filhos para os cachorros. A sua filha está doente, eu não vou curá-la. Ela é gentil, faz parte do povo gentil, do pagão, não é? E eu não vou curá-la. Mas aquela mulher parou. Olha que lindo uma mulher obstinada na oração, perseverante. Ela é capaz de mudar a cabeça de Deus. Jesus disse, não vou fazer. Ela falou, mas Senhor, as migalhas que caem do pão, que caem da mesa, do Senhor, do dono, né? O cachorrinho come, o Senhor me chamou de cachorrinho, eu aceito, mas eu quero a migalha. Jesus parou na hora. Opa, mulher, grande é a tua fé. Pode ir embora que ela já está curada.
Ou seja, uma mulher intercessora mudou a cabeça de Deus. Que petulância de vocês, viu, mulheres? E que autoridade linda que Deus deu a vocês. É autoridade espiritual. É autoridade espiritual, é um dom de intercessão. É uma conexão da alma com Deus. É lindo demais. E aqui a gente pode ver Ruth, nós poderíamos dizer de Ruth, de Esther, de Ana, de Abigail, de Débora, de Maria Madalena, da mulher do vaso de alabastro, da Cananeia que eu já citei, de tantas mulheres como a Priscila, que era a esposa do Áquila, que servia Paulo, né? Servia junto com Paulo. Tantas mulheres da Bíblia, a própria Virgem Maria, que é um ícone de belezas, de virtudes. Que mulher fantástica que é a Virgem Maria. Mas olha só, que coisa linda. São José Maria Escrivá dizia no livro É Cristo que Passa, que Maria é uma mãe que se antecipa às nossas súplicas. No página 141, É Cristo que Passa, Maria é uma mãe que se antecipa às nossas súplicas. Ela se antecipa para perceber o vinho que está faltando, a alegria que está faltando. Vinho é sinônimo de alegria, né? Maria, diz, continua São José Maria de Escrivá, porque ela conhece as nossas necessidades e vem prontamente em nosso auxílio, demonstrando com as suas obras e com as suas orações que ela sempre pensa nos seus filhos, que ela sempre tem a gente em mente. Que linda a intercessão de Maria, a gente tem que recorrer à intercessão de Maria, mas mulher, você também tem que recorrer à sua própria intercessão. Eu acho tão bonito que tem mulher, bonito e às vezes estranho, que tem mulheres que falam assim, padre, eu sigo o Deus de Maria, o Deus de Esther. Eu faço uma experiência, eu admiro o Deus de Débora. Olha, você não tem que seguir o Deus de Esther. Você tem que seguir o Deus da Paula, o Deus da Gabriela. Ou seja, você tem que fazer uma experiência pessoal com Deus. Não adianta você só se fiar na experiência de Maria, de Esther, que é linda, das mulheres da Bíblia, das sábias. Mas você precisa ter a sua experiência, filha, diária com o Senhor. Como eu dizia ontem, um encontro pessoal com Jesus diário. Porque isso vai fortalecer essa sua espiritualidade, esse seu dom de interceder, essa sua autoridade espiritual. A mulher tem uma autoridade espiritual. Tem uma autoridade espiritual. Você tem. Mas muitas não descobriram esse dom. Muitas não descobriram ainda essa virtude. E vivem refém das situações. Você, filha, precisa assumir a sua autoridade espiritual. Sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças, determinar espiritualmente, né? E saiba de uma coisa, mulher, as vitórias, eu já disse isso e repito, no outro momento eu disse, as vitórias para elas se concretizarem no mundo material, elas precisam começar no mundo espiritual. A mulher precisa usar a arma da oração. Toda mulher precisa ser uma intercessora, uma mulher que ora. A mulher que ora tem poder. O verdadeiro empoderamento de uma mulher é o seu joelho tocando o chão diante de Deus. É aí que ela é empoderada por Deus, sabe? É aí que ela recebe a força de Deus, a sabedoria, a estratégia certa para lutar cada batalha. E olha, eu sei que cada mulher tem os seus níveis particulares de batalha a vencer, a batalhar cada dia. Quais são os seus níveis de batalha hoje? Qual é a sua batalha, mulher? É no casamento? É na saúde? É cuidando de um pai idoso? É cuidando desse filho que tem uma necessidade especial, sabe? Com uma necessidade especial, lutando diante dessa angústia, dessa depressão. Enfrente a sua batalha com a arma da oração, com a arma do jejum. Mas olha, é preciso assumir a autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual na tua casa. Se quando você reza, Deus ouve. Se você persevera na oração. Se você é constante na oração. Deus ouve. Como a Cananeia que mudou a cabeça de Deus, gente. É isso que a Bíblia está dizendo. Maria falou, Jesus disse, minha hora ainda não chegou, ela nem respondeu. Faz o que ele pedir. E ela sabia que ele iria atender. Pela misericórdia dele, pelo poder dele, pela compaixão dele, né? Mas vocês gozam de um favor, mulheres, diante de Deus. A Bíblia revela isso. Sabe? Um favor de intercessão. Mas é preciso, repito, vocês assumirem essa autoridade espiritual. Tomar posse. Porque nós estamos num tempo de muitas facilidades, fast food, delivery, muita rapidez, muita comodidade, e que eu fico admirado. Quantas pessoas chegam em mim e falam assim, Padre Adriano, reza pelo meu filho? A primeira pergunta que eu faço, você está rezando? Não é? Você está rezando? Padre Adriano, resolve o meu problema. Você está lutando para resolver, sobretudo diante de Deus, em oração? Porque não adianta, a gente tem essa mentalidade da comodidade, a gente quer sempre delegar os nossos problemas. Inconscientemente, né?
A gente acaba caindo nessa tentação, às vezes, de querer delegar. Às vezes a mulher está num culto, ou o homem, ou numa missa, ou num programa como esse, num espaço no qual Deus fala com ela. Deus dá as armas para ela lutar, mostra a estratégia certa. Inspira, por exemplo, fazer um jejum por um tempo, fazer uma novena, fazer um tempo forte de oração. Aí acaba isso, ela vai até alguém e entrega tudo. Ó, reza por mim, faz por mim. Claro, a gente precisa da oração dos irmãos, é importante. Mas mulher, você tem autoridade espiritual diante de Deus. Você tem o dom de interceder. Deus ouve você. Homem também, mas como essa semana está sendo voltada para as mulheres, né? Deus ouve você. Sabe, e às vezes a gente tem essa mania de querer delegar, sabe? Olha, a gente vai na igreja, o padre prega, isso eu digo com muito respeito, mas com muita sinceridade, se esgota a gente, né? Você prega, você reza, tem uma palavra forte, a direção está dada. Aí vem 600 pessoas. Padre, coloca a mão na minha cabeça. Claro, eu gosto de abençoar, não é ruim. Mas não precisava colocar a mão na cabeça das 600 pessoas. No outro dia eu não tenho mais nem coragem para sair da cama para pregar. Estou esgotado, né? Mas por quê? Porque é essa mentalidade. Não, alguém tem que vir, colocar a mão. Mas uma vez eu digo, não é ruim o padre abençoar. Tá? Entenda bem o que o padre está dizendo. Eu estou atacando aqui, né? Ressaltando o que não é legal, na mentalidade às vezes que está por trás disso. Vai vir alguém colocar a mão, resolver todos os problemas. Não é assim. Claro que uma bênção ajuda em alguns momentos, mas é um caminho de oração que você tem que fazer. É um caminho de espiritualidade que você tem que fazer. É um caminho de intercessão que você tem que fazer. Sabe? O Padre Jonas tem uma pregação que ele fala sobre a intercessão que eu acho tão bonita, na qual ele fala que a intercessão, abre a câmera central aqui para mim, é como se eu estivesse rezando, vamos supor, a Paula, usando a analogia, que ela fosse a minha filha e eu intercedendo por ela, intercedendo. É como se sobre a cabeça da Paula deve ter ouvido essa palestra do padre, tivesse uma caixa d'água, né? E cada oração que eu faço, o Padre Jonas nos ensinava, eu estou colocando um balde de água ali sobre a caixa, né? Um balde de água, um dia um copo, um dia 2 baldes, depende do dia. Mas está sobre a Paula, no caso, né? Se fosse minha filha, ou minha irmã, minha mãe. Colocando. Mais hora ou menos hora, nos ensina o Monsenhor Jonas, a água vai ser tanto que vai transbordar. E dependendo da força da água, vai quebrar e vai cair toda a água na cabeça da pessoa. Ou seja, ela vai ser tocada pela graça. Ela vai ser transformada, né? E eu digo isso com conhecimento de causa. Porque minha vocação é fruto da oração incansável e perseverante da minha mãe. Eu não me canso de dizer isso. Não me canso de contar a minha história. Quando na minha adolescência eu estava envolvido nas drogas, no rock satânico, em tanta coisa ruim, namoros errados, desregrados, tudo de ruim. Mas cada madrugada que eu chegava em casa chapada, minha mãe estava lá. Muitas madrugadas, melhor dizendo, com o terço na mão, rezando por mim, intercedendo por mim, às vezes chorando, mas batalhando, assumindo. Eu sou fruto disso, então eu posso dizer, sabe? Então, mulher, essa autoridade Deus te deu, Deus se deixa tocar por você, sabe? Não é que você vai influenciar Deus e fazer de Deus o seu brinquedinho, não é isso. Deus é soberano. Se não for o melhor, Ele não vai agir. Mas, se você reza, ainda que Ele não haja naquilo que você está pedindo, que não é bom para você, a sua oração nunca é desperdiçada. Por exemplo, se eu estou rezando para passar na faculdade de medicina, mas Deus vê que não é o melhor para mim, que eu não vou ter jeito, que eu não vou ser feliz. Talvez Ele não conceda que eu passe nessa faculdade, mas Ele usa a oração que eu fiz, Ele usa a água que eu coloquei na caixa para uma outra área da minha vida que eu preciso. Talvez Ele não use a água da caixa ali, que está sendo cheia pela minha intercessão na medicina, mas Ele usa no direito, na faculdade de direito, ou Ele usa na minha saúde, ou Ele usa para a conversão dos meus pais, do marido, da esposa. Então, oração nunca é desperdiçada, nunca é perdida, nunca. Mas a gente precisa perseverar na oração, sabe? E a gente precisa, gente, entender que a oração é uma arma. A força da mulher está na oração. Mas é preciso se disciplinar, filha, para orar. Às vezes você se disciplina para ir no cabeleireiro, começa a aparecer aquela raiz branca, eu vou no salão, padre, ou eu me viro aqui com a minha vizinha, com a minha amiga, né? Começa a surgir uma coisa lá, você se vira, é maravilhoso. Mas você precisa, filha, todos os dias separar um tempo para estar na presença de Deus. Ontem eu falava, né? Foi ontem? Do começar de manhã, já com oração, lendo a palavra. É bonito você estar aqui recebendo a palavra do sorrindo, é maravilhoso. Mas mais do que aqui, você precisa responder a palavra, né? Que o Padre, Deus está falando, mas que resposta você vai dar? Acabando aqui o sorrindo ou na hora da oração aqui, vai falando com Deus, vai se derramando na presença de Deus.
Nada agrada o coração de Deus tanto quanto uma mulher que se derrama, como Ana, que chorava no templo, ao ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Ela disse, eu não estou bêbada, eu estou aqui derramando a minha alma angustiada diante de Deus em oração. Aí o sacerdote entendeu, né? Falou, que bom, minha filha, continue rezando, continue em oração. Então agrada o coração de Deus. Mas, filha, é preciso entender que a oração é uma arma, que cada um de nós tem a nossa batalha, a nossa guerra. Você não vai vencer essa batalha no casamento, na empresa, você não vai ter a estratégia certa sem rezar. Porque quem é sábio por excelência é Deus, é Ele que dá a estratégia certa para a guerra, sabe? E dentro dessa realidade do jejum, da oração, está também o jejum, que é um instrumental poderosíssimo, gente. Mas olha, jejum tem que ser feito de maneira espiritual, com oração, com obediência a Deus. Jejum sem oração, sem pensamento em Deus é dieta, não é jejum. É preciso jejuar. A Rainha Esther, que exemplo lindo, eu coloquei um capítulo inteiro do meu livro A Cura da Alma Feminina, falando sobre Esther. O povo dela estava condenado à morte, ela era rainha e ela podia interceder, mas naquela época ela não podia chegar diante do rei sem o rei chamar. Se ela chegasse sem avisar, ela poderia ser condenada à morte, era a legislação da época, né? Um rei poderosíssimo. Mas ela rezou, jejuou por 3 dias e 3 noites. E depois recebeu a estratégia de Deus e foi falar com o rei, fez um jantar, depois fez um outro e pediu, né, a libertação do seu povo e conquistou o que ela queria. Mas porque ela jejuou, porque ela rezou. Gente, o jejum é uma arma. O jejum, através do jejum, a nossa autoridade espiritual se solidifica. Sabe, o jejum quebra o nosso orgulho, mostra a nossa fragilidade. O jejum nos dá equilíbrio, modera os nossos apetites. O jejum fortalece a nossa comunhão com Deus. Ele amplia a nossa percepção espiritual. Quando você jejua, parece que os radares da sua alma ficam alertas, ligados, atentos, para você perceber as realidades espirituais com mais precisão. Agora, quando você está muito mundano, sem rezar, sem jejuar, sem buscar Deus, você não percebe as coisas da alma. Você se torna cego espiritualmente. Quantas pessoas cegas do ponto de vista espiritual? E quantas mães rezando por filhos cegos do ponto de vista espiritual? O jejum é uma graça. Além do que, o jejum é um instrumental de libertação para nós e para os outros. Gente, Jesus começou o seu ministério jejuando por 40 dias no deserto. Quem somos eu e você para dizer que nós não precisamos jejuar? Não tem um santo sequer que não jejuou. Quem somos eu e você para dizer que nós nos bastamos, somos inteligentes demais, sábios demais e não precisamos jejuar? Alto lá. Os padres do deserto dos séculos 3 até o 5º, que viviam nas cavernas em Alexandria, nos desertos, eles falavam da importância do jejum para nos libertar dos vícios, dos desequilíbrios. Gente, e se você for prestar atenção, quantas armadilhas e gatilhos para vícios não existem na nossa vida? É ou não é verdade? Gente, café vicia, carboidrato vicia, carboidrato ruim, açúcar vicia. Esses dias eu vi uma pesquisa americana que provava que o efeito do açúcar no cérebro viciante é quase semelhante ao da cocaína. Você tem noção? Do jeito que vicia. Sabe? É a comida errada que vicia, é o refrigerante que vicia, é a internet em desuso que vicia, é a gula, é as compras. A gente está sempre sendo estimulado para nos prender. Mas o jejum vem cortar, sabe? Vem nos dar força diante dos nossos vícios. Vem fazer o nosso corpo ter mais autonomia dos estímulos, dos instintos desordenados, né? O jejum é uma arma potentíssima, sobretudo nessa quaresma. A mulher precisa rezar e jejuar, sim. É importante, filha. Você vai colher frutos espirituais fantásticos. Eu não vou aqui dar uma aula sobre fazer jejum, tem muitos vídeos na internet, no canal da Canção Nova mesmo, tem explicando como fazer jejum. Tem o livro do Monsenhor Jonas, Práticas de Jejum, que você pode adquirir também no loja.cançãonova.com, né? Mas é uma arma fantástica. Gente, existem muitas coisas para nos viciar, me perdoe a sinceridade. Está sempre rondando a gente, para nos desequilibrar. Esses dias eu via um artigo também de um site paralelo, né, americano, que os sites oficiais, os patrocinadores não deixam colocar esse tipo de matéria, infelizmente. Mas ele dizia, um estudioso, um cientista, que hoje em dia é como se a indústria alimentícia, entre aspas, trabalhasse para nos adoecer, com tanto alimento processado, fast food, carboidrato ruim, gordura trans, e, em contrapartida, a indústria alimentícia trabalha para nos adoecer e a indústria farmacêutica trabalha para nos viciar.
É a alimentação adoecendo e aí você busca o remédio para superar a doença da alimentação errada. E aí você se vicia e quer mais, e quer mais, e quer mais. Gente, quantos nós estamos viciados em remédio nesse tempo? Claro, existem casos nos quais é necessário remédio, óbvio, não questionemos isso. Mas existem casos nos quais, olha para os nossos avós, eles não tomavam remédio para tudo. E quando eles precisavam do remédio, eles recorriam à natureza, uma erva, cultura essa que até hoje os índios, né, conservam, graças a Deus, nas tribos, no Brasil, que é abundante de tribos, meu respeito a toda a população indígena, meu carinho, não é? Mas não se recorria a remédio, tanto remédio, gente. Mas a gente está viciado em açúcar, em carboidrato, em café, em refrigerante, em comer demais, em comprar demais, em comprar coisa que a gente não precisa. E a gente está viciado em tomar remédio, Gente, olha na sua cidade, nos últimos 10 anos, e me manda depois num direct no meu Instagram, se triplicaram ou não triplicaram o número de farmácias na sua cidade. Gente, triplicou ou quadruplicou ou quintuplicou o número de farmácias nas nossas cidades, nos nossos bairros. Será que você precisa de remédio para tudo? Nós estamos na geração morfina, analgésica, né? Será que a analgesia é necessária para tudo? E com isso a gente toma um remédio forte para curar uma coisa, aí está estragando o estômago, aí está adoecendo o rim, aí está tendo problema no pâncreas, não é? Não estou sendo contra os remédios. Você já me entendeu, né? Não preciso ficar me explicando, mas é que tem tanta gente que entende o que quer às vezes. Então a gente tem que se reexplicar, né? Eu gosto de ser bem claro, porque depois, né, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que se entende, né? Então o padre gosta de ser bem claro, mas o jejum vem justamente nos ajudar nessa sociedade viciante, quer nos viciar na pornografia, no sexo desregrado, na comida errada. É o jejum, é a oração que dão essa autonomia interior para a gente, sabe? Uma pessoa que não jejua e ora, me perdoe a sinceridade, não é livre. Não é livre. Às vezes é escrava do próprio temperamento, das nuances do próprio temperamento. Com todo respeito, mas quantas mulheres escravas das nuances, dos altos e baixos do próprio temperamento, né? A mulher de manhã é uma, de tarde é outra, à noite é outra. Eu já falei aqui uma vez do meu amigo, que uma vez mandou uma mensagem para mim falando, padre, eu casei com 14 mulheres diferentes dentro da mesma mulher, né? Quando eu chego em casa eu fico perguntando, que versão que eu vou encontrar da bendita hoje? Né? Porque a pessoa é escrava do próprio temperamento, dos desequilíbrios, da chatice, do nervosismo. Claro, não todas, óbvio, mas tem pessoas que têm essa dificuldade. Então é preciso rezar, é preciso estar diante de Deus, porque eu costumo dizer que quem não se ajoelha diante de Deus, se ajoelha diante da vida. Quem não se ajoelha diante de Deus, se ajoelha diante das circunstâncias, dos problemas, dos vícios, das necessidades que vão te sufocando. Quem não se ajoelha diante de Deus, se ajoelha diante da depressão, do dinheiro, da ansiedade, do medo, das próprias fraquezas. Diante de que eu e você temos nos ajoelhado, nos prostrado? Nos prostremos diante de Deus. Saiba, mulher, que a tua força está na intercessão, na oração, no jejum. Se determine a partir de agora a começar a ter uma rotina semanal de jejum, diária de oração, de leitura da palavra todos os dias, de diálogo com Deus. Isso vai te fortalecer e vai te dar um equilíbrio interior, emocional, psíquico, espiritual que você não encontraria em outras realidades. Já que eu falei da força da mulher que reza, que intercede, eu vou pedir para que a Paula conclua esse momento rezando por nós, pelas mulheres que nos acompanham. Eu começo já fazendo a minha oração aqui, partilhando com você, e você que está em casa, que pode rezar nesse momento, é graça, é tempo de visita de Deus para você. Então, também, se você tem essa oportunidade de rezar, feche os seus olhos aí e reze. Mas não importa o momento em que você esteja, da forma que você esteja, eu escrevi assim para mim, sim, Senhor, eu assumo minha autoridade de mãe, assumo as situações como filha, vou enfrentá-las, mas tenho consciência de que o Senhor está ouvindo as minhas orações. Qual é a sua resposta de oração agora? Diante da pregação que o padre fez, falando a todos nós, mulheres, mas também aos homens, que nós podemos contar com Deus, mas que nós temos autoridade diante de Deus e das situações, referente à nossa família, à nossa casa. Então podemos fazer a nossa oração sincera. Chegou a hora da oração sincera. Sim, Senhor, eu vou apresentando as minhas situações, mas agora também apresenta de todas as minhas irmãs, meus irmãos que estão acompanhando agora o Sorrindo para a Vida.
meus irmãos aqui trabalhando comigo na missão, que tem uma situação em particular, que tem tirado a paz, que tem roubado a paz. Obrigada, Senhor, porque nós enfrentamos e queremos enfrentar com a fé. Apresentamos agora com sinceridade todas as situações. Você, mãe, que tem enfrentado sozinha as situações dos filhos na escola, a casa para limpar, as contas para pagar, e se sente aí atribulada, mas também você em condições financeiras consegue terceirizar muitas coisas, ajuda com a casa, mas o coração aflito, porque você não tem solução para todas as coisas. Nós não temos, mas nós podemos confiar em Deus e queremos. Quem não se ajoelha diante de Deus, se ajoelha diante dos problemas. Senhor, nós queremos agora nos prostrar diante do Senhor confiantes, e a música vai nos ajudar. Reze com toda a sinceridade do coração, porque o Senhor, Ele não fica sem ouvir a sua oração. Obrigada, Senhor, porque a nossa caixa d'água está sendo cheia agora. Nós vamos enchê-la, Senhor, com a oração, com a intercessão. Você que nunca usou dessa arma, já usou todas as estratégias, já fez de tudo aí na sua casa. As coisas e as situações não resolveram. Chegou a melhor estratégia e a única para nós sabemos que é a verdadeira. Orar, interceder. E é o que nós vamos fazer agora, Senhor. Estamos fazendo. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Vamos colocar nosso coração na presença do Senhor. Você mulher, você homem, você filho, filha, nesta hora, coloque o seu coração agora junto de Deus. Uma mulher que tem um coração unido ao coração de Deus é capaz de revolucionar a sua vida, a sua casa, a vida dos seus filhos, aqueles que estão à sua volta. Senhor, ajuda-nos a termos esse coração unido ao Teu. Nesta hora, Senhor, é o que nós te pedimos. Vamos cantar essa canção novamente, porque ela diz muito a nós. Somente em Ti, Senhor, somente em Ti construirei a minha casa. Você que é esposa, você que é mãe, somente em Ti colocarei a minha esperança. Você que está desesperada, passando por um momento difícil na sua casa, na sua vida, coloque no Senhor agora a sua esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar.
pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Obrigada, Nossa Senhora, porque se a mãe de Jesus estava lá no casamento, fez toda a diferença. E eu tenho certeza, Mãe do Céu, que a Senhora está presente agora, aqui, na nossa vida, na vida de tantos que nos acompanham. Você que acordou decepcionado, decepcionada com você, pelas atitudes que você anda tendo nos últimos dias, gritando demais, resolvendo as coisas muito agitadas. Calma, acalma o teu coração. Nossa Senhora agora vai acalmando você, vai te ensinando que você tem um jeito. Você não precisa gritar. Amém. Você tem um dom, você pode articular, né, com sabedoria, achar o momento certo para resolver as suas situações com sabedoria, sem agitação. Obrigada, Senhor, por todos os corações acalmados hoje pela presença de Nossa Senhora aí na sua casa, na casa de tantas pessoas que estão nos acompanhando. Aqui nesse ambiente do estúdio da Canção Nova. A Canção Nova que é a casa de Maria. Obrigada, Mãe do Céu. Se a Mãe do Céu, Padre Adriano Zandonassi, está lá, estava aqui, com certeza o milagre vai acontecer. Claro. Podemos e ela confiar. percebe o vinho que está faltando, né? Maria está na sua vida hoje, percebendo o vinho que está faltando para você. Vinho é sinônimo de alegria, sinônimo de muitas realidades, né? Eu não sei o que falta, mas descansa também hoje no colo de Maria e saiba que Jesus também te dá, nos dá, a sua mãe, como nossa mãe, né? Veja bem, se a terra que Jesus pisou é santa, imagina o ventre que o gerou, né? Interessante, tem muita gente que diz que não gosta, né? Ataca às vezes a presença, a intercessão de Maria, mas depois chama Israel de terra santa. Se a terra que ele pisou é santa, imagina o ventre que o gerou, né? Poxa. Se não é santa. Com é uma certeza. mãe que ama, que intercede, que não é deusa, Deus é Jesus, mas ela nunca se chamou para si, clamou para si esse título. Pelo contrário, ela sempre fala, fazei o que ele vos disser, né? Ela nos leva à obediência ao Senhor. Ah, muita casa aí vai achar a sua paz. Gabi, quero ouvir, porque você é aquela que escuta primeiro que a gente o que Deus realiza nesse Sorrindo para a Vida. É isso mesmo. E pude experimentar, até teve uma que mandou aqui, ela não se identificou, mas ela disse assim, bom dia, é por isso que eu amo e ajudo a Canção Nova. Eu nunca tinha escutado uma explicação tão profunda sobre as bodas de Caná, mas sempre achei lindo a presença de Nossa Senhora. Mas hoje foi muito mais profundo saber dos detalhes